Bem-vindo ao canal do entendimento da Palavra de Deus, tanto na minha vida como também nas suas, meus amados irmãos, né? Que a paz do Senhor esteja sempre na tua vida, te abençoando, te fortalecendo, né? Para quem não conhece meu canal é @ricardomarcondes1979, né? O entendimento aí, o canal do entendimento da Palavra de Deus, né? Tanto na minha vida como também nas suas vidas, tá? Meus amados irmãos e irmãs. O tema bíblico de hoje é sobre perseverança, tá? Perseverança, né? Você perseverar no Senhor, né? Vamos aí entender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Abre a tua Bíblia no livro de Tiago, né? Primeiro livro de Tiago aí, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tá bom, meus amados? Sejam todos bem-vindos ao canal, né? Canal do entendimento da Palavra de Deus. Vamos lá. Primeira carta de Tiago, né? Capítulo 1, versículo 2, né? As provações levam à perseverança, né? Vamos lá. Meus irmãos, fiquem muitos alegres por terem de passar por tantas provações, pois vocês sabem que a fé, ao ser aprovado, leva à perseverança. Versículo 4. Mas é preciso que a perseverança torne a obra perfeita, e assim vocês serão perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Amém, meus amados irmãos? Então, o Evangelho de Cristo é isso aqui, né? É perseverar nas provações, é você perseverar nas tribulações, né? Quem não passa tribulações nas suas vidas, né? Alheias deste mundo, todo mundo passa, né? Os momentos mais difíceis, né? Momentos mais aí no deserto, né? No vale, né? Então, quem não passa por esse tipo de situação, mas é perseverar, se você perseverar até o fim, você irá vencer. É o tema bíblico de hoje, né? Sobre perseverança, né, no Senhor. Primeira carta do livro de Tiago, né? Capítulo 1, versículo aí 2 ao 4, né? Que fala lá que, meus irmãos, fiquem muitos alegres por terem de passar por tantas provações. Fiquem alegres por ter passado por tantas provações. Versículo 3. Pois vocês sabem que a fé, ao ser provada, ela leva à perseverança. Versículo 4. Mas é preciso que a perseverança torne a obra perfeita, e assim vocês serão perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência, né? Amém? Então, meus amados, eu fiz um resumo bíblico aqui da palavra de Deus para que você possa entender, né, o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? O canal é @ricardomarcondes1979. As pessoas perguntam por que o 979? Porque eu sou grato a Deus, né, meus amados irmãos e irmãs. Sou grato a Deus desde o meu nascimento até nos dias de hoje. Porque o 979 é o ano do meu nascimento, né? Então vamos aí o tema bíblico de hoje, né? Seja na alegria, seja na tristeza, né? Seja na tribulação, seja no deserto, seja no vale, a gente tem que perseverar, agradecer a Deus, tanto no momento bom como também difíceis da nossa vida. E não murmurar, né? Porque as murmurações, às vezes, atrapalham a bênção de Deus. Tá bom, meus amados? Então vamos lá. A palavra de Deus aí, né, sobre a perseverança, né? Ela nos dizer aí a perseverança é a capacidade de permanecermos firmes, né? Na fé e na obediência com Deus. Você tem que permanecer firme e na fé, na obediência com Deus, né? Esse aqui é o tema, um estudo bíblico que eu fiz aqui, resumo, né? Para vocês aí que está chegando ao canal, né? O canal de entendimento da palavra de Deus, para fortalecer aí a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E perseverar a sua fé, né? Para você ter uma vida abençoada. Vamos lá. Então, quer dizer que a palavra de Deus é clara, né? Nos dizer que a perseverança é a capacidade de permanecermos firmes na fé e na obediência com Deus. Você tem que permanecer firme, né? E a capacidade de permanecer firme na fé e na obediência, né? Com Deus. Mesmo diante de grandes tribulações, né? Mesmo diante de grandes tribulações, de grandes aflições, né? De grandes provações,
de grandes dores, né? Sofrimentos seus aí, nas noites com lágrimas que você sente, né, meus amados irmãos e irmãs, né? E obstáculos aí que impedem, né, você às vezes, né? Então, é diferente aí de simplesmente a gente tem que aguentar todo o sofrimento. Ela envolve a encarar as dificuldades alheias, né, com uma forte, né, e convicção de esperança no cumprimento das promessas de Deus, né? Então, quer dizer, você tem que encarar aí todo o seu sofrimento, né, toda a sua aprovação, suas aflições aí, os seus obstáculos, as suas dores, né? As noites aí que mal dormidas que você sente, né, por estar passando por um momento tão difícil da sua vida, né? A palavra nos garante aqui, ó, né? A palavra sobre perseverança, né, que quer nos dizer, né, que a palavra é clara, que nos dizer que a perseverança é a capacidade de permanecermos firmes na fé, né, e na obediência com Deus, mesmo diante de grandes tribulações, de grandes aflições, de grandes provações, de grandes dores, né? De grandes aí obstáculos aí, diferente de simplesmente aguentar todo o nosso sofrimento, né? Ela envolve encarar as dificuldades alheias com uma forte convicção de esperança no cumprimento das promessas de Deus, né? Olha que lindo. Você tem que encarar todo esse momento que está passando. Por quê? Porque vem uns pontos bíblicos aqui, ó, da promessa de Deus. Desculpa, meus amados. Vem aqui os pontos bíblicos aqui da promessa de Deus. O processo do amadurecimento, né? E a sua superação. Lá vem a perseverança, né? Primeiro ponto aqui, a perseverança não nasce pronta dentro das nossas vidas. Ela não nasce pronta dentro das nossas vidas, né? Mas ela é desenvolvida. Atualmente aí, quando você está no deserto das dificuldades, né? No vale das sombras, como diz, né? Então, o texto bíblico clássico, está no livro do quê? De Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 4, né? Que é o ciclo espiritual do nosso crescimento. Né, meus amados irmãos? E aqui a segunda parte da explicação, né? Sobre o tema perseverança, né? Que também está escrito em um dos pontos bíblicos, né? É o início aí. A tribulação gera perseverança, né? E uma conduta aí na presença de Deus, né? Ali, ó, o início, os pontos principais bíblicos. O início, né, da tribulação gera perseverança, né? O meio, a perseverança gera um caráter e uma conduta na presença aprovada de Deus, né? E o fim do caráter e a conduta aprovada produz também a esperança, né? Os propósitos e os frutos aí, meus amados irmãos e irmãs, e é sobre a perseverança, né? Da perseverança, o propósito e os frutos da perseverança. O primeiro ponto aí é o desenvolvimento do caráter, né? Que ela aperfeiçoa aí a maturidade e a integridade espiritual humana, né? O segundo ponto aqui é a garantia da salvação, né? Que Jesus nos ensina aí que a importância de nos mantermos firmes até o final da jornada das nossas vidas aqui na Terra, né? Então a gente tem que manter firme todo o nosso sofrimento, né? Toda a nossa situação, seja difícil que a gente passe, né? Tudo passageiro daqui dessa Terra, desse mundo. A Bíblia fala que nada trouxemos e nada levaremos, né? Está escrito lá em 1 Timóteo 6, versículo 7. Então tudo aqui nessa vida é tudo passageiro. Então, Jesus aí nos garante, ó, a salvação. Por quê? Jesus nos ensina que a importância é de nos mantermos firmes, né, com Ele, até o final da nossa jornada aqui na Terra. Aqui o ponto também fala o cumprimento das promessas de Deus. Essa é a chave geral que liga a obediência humana com Deus, né, através das respostas de Deus. Então, quer dizer, o cumprimento das promessas essa é a chave geral que liga a obediência humana, né, com Deus, através das respostas de Deus. Então, cada vez que você obedece a Deus, vai vir a resposta de Deus, né, sobre as promessas que Ele tem para você em vida. Aí vem o livramento aí, também, o livramento espiritual, que evita que os cristãos sejam totalmente destruídos, né, sejam totalmente destruídos, né. Então, quer dizer, a terceira parte aí do resumo bíblico, desculpa, meus amados irmãos e irmãs, né?
o poder da palavra de Deus. Aí, o tema bíblico de hoje é perseverança, né? Perseverança no Senhor, né? Para quem não conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, meu canal é @Ricardo Marcondes 1979, né, meus amados irmãos? Sejam todos bem-vindos aí, que é o poder da palavra de Deus, tanto na minha vida, como também nas suas, né? A terceira parte aí sobre o tema perseverança, né? Que está nesse mundo, é olhar totalmente para Cristo. Você tem que olhar e focar totalmente para Cristo, né? No exemplo do nosso Salvador, para nos impedir de desanimarmos diante das tribulações, das aflições, do deserto, das dificuldades alheias, né, que acontecem no nosso dia a dia. Então, o foco é você olhar para Cristo. Não importa a sua situação, a qual você esteja passando, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, não é fácil, a vida não é fácil mesmo. Jesus disse, né? Nesse mundo tereis aflições, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, né? A palavra nos mostra. Então, quer dizer, o tema de hoje é perseverança, né? Perseverança no Senhor. Então, é olhar totalmente para Cristo, olhar para Ele, que Ele é o maior exemplo, né? A gente devemos aí espelhar nele. Olhar totalmente para Cristo e focar nosso exemplo no nosso Salvador, né? Para nos impedir de desanimarmos, irmãos, né? Porque muita gente desanima, né? Então, para nos impedir de desanimar diante de tanta tribulação, de aflições, dentro das dificuldades alheias. O segundo ponto aqui também é o imenso amor genuíno, né? O amor de Deus que remove, né, o peso, renova as nossas forças para nos confiarmos, continuarmos aí perseverando em Cristo Jesus. Quer dizer, o amor imenso, genuíno, né, de Deus, né, ele remove o peso, né, e renova as nossas forças para continuarmos perseverando, né, em Cristo Jesus. O terceiro ponto aqui é a palavra de Deus e a oração, né? É meditar e mergulhar nas Escrituras. Você precisa fazer o quê? Meditar e mergulhar nas Escrituras, né? Porque é só as Escrituras, né, que você vai adquirir o conhecimento com Deus, vai adquirir uma intimidade com Deus através da oração, e através de você... a oração é a palavra e a oração. Por quê? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus aí, e a oração. O que significa isso? É você meditar na palavra e mergulhar nas Escrituras, né? É meditar na palavra de Deus e mergulhar nas Escrituras Sagradas aí como um alimento, né, essencial para a resistência às investidas de Satanás. Por quê? Tudo que Satanás quer é te ver destruído, é te ver aí totalmente com falta de perseverança. Os obstáculos vêm para a sua vida, aí você começa a desanimar, você fica, às vezes, perdido, né? E qual é a direção? A direção é essa aqui, meus amados. Ó. É a sua oração, a sua intimidade com Deus, é a sua perseverança com Deus que você deve ter. Por quê? Porque o caminho é esse. Não há outro tipo de caminho, não há outra forma. A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua carne e afasta o seu coração do Senhor. Então, que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne e afasta o seu coração do Senhor. Então, que devemos confiar o quê? Em Deus, através do quê? Através das Escrituras Sagradas, né? O poder da palavra de Deus está em todas as nossas vidas. Garanto que todas as pessoas têm uma Bíblia dentro de casa, né? E o que nós devemos fazer? O que devemos fazer, irmãos, quando a gente está numa tribulação, não só como está no momento mais difícil da nossa vida, no momento aí, né, de tribulação, de aflição, né, de medo, que às vezes a pessoa tem, de insônia, que às vezes não consegue dormir, né, de ansiedade, vários tipos de problemas alheios aí, né, que a pessoa passa, e às vezes isso aí afeta, né, a alma da pessoa. E o que devemos fazer? Só tem uma garantia. E a palavra nos mostra, ó, a palavra e a oração. A maior intimidade que você deve ter é buscar Deus, todo o seu coração, toda a sua força e toda a sua alma, né? Como você faz isso? Né? Através de oração, pede um entendimento para o Senhor, pede sabedoria para Deus te dar, né? Fortalece aí a sua fé, persevere nas coisas do alto, persevere na palavra de Deus,
É o grande ensinamento que Jesus nos mostra, né? Que nesse mundo teremos aflições. Ele avisou que nós teremos aflições. Ele não disse que nesse mundo não é viver uma vida só boa, maravilhosa. Ele disse que teremos aflições. Mas ele diz assim, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nem pode vencer. Porque nesse mundo tudo é passageiro, meus amados. Né? Estamos aqui de passagem. Cumprimos a nossa missão. Um dia partimos dessa terra. Porque ninguém vai ficar aqui. Né? Então, o tema bíblico de hoje é perseverança. Né? A palavra de Deus, ela diz, a palavra e a oração é meditar e mergulhar nas Escrituras. Você precisa conhecer as coisas de Deus, né? Ter intimidade com Deus, né? Através do quê? Porque esse aqui, ó, a maioria das pessoas não dão muito valor, né? A maioria das pessoas que estão no mundo, infelizmente, as pessoas que estão no mundo, meus amados irmãos, é tudo que Satanás quer. Tá? É tudo que ele quer, porque o mundo já é do maligno. Então, tudo que Satanás quer é que você não conheça as coisas do alto, que você não persevere nas coisas de Deus, que você não busca o conhecimento de Deus, né? Que você não tem intimidade em oração com Deus, né? Que você não se humilha na presença de Deus, você não dobra seu joelho perante a Deus, você não coloca o teu rosto no pó, né? E se humilha perante os olhos de Deus para Ele te abençoar, né? Para Ele te dar aí a bênção divina na sua vida. E acontece, é tudo que Satanás quer. Desviar o que é verdadeiro de Deus, né? Quando vem a tribulação, vem aí a situação difícil da sua vida, ele quer que você né? Deixa as coisas de Deus de lado, né? E segue só o mundo. Segue aí o que o mundo oferece, né? E não é isso que é a essência do nosso Senhor Jesus Cristo, que é para a minha vida e para a sua vida, né? Quando você chega num certo ponto aí, difícil da sua vida, né? Só um momento difícil, aí você tenta lembrar de Deus, lembrar que Deus existe. Depois, quando passa um momento triste, aí você esquece totalmente, né, do Senhor. Você não é grato a Deus por nada, você não agradece a Deus quando você abre os olhos aí de manhã, você não agradece o trabalho que Deus te dá, você não agradece aí, né, o fôlego de vida que você tem nesse exato momento por ficar de pé, né, por andar, por enxergar, por falar com as pessoas. Você não tem essa noção, né, do mundo espiritual. Porque você está vendo um mundo material. Porque as pessoas estão cegas aí neste mundo, né, por falta de conhecimento da palavra, porque estão buscando só as coisas do mundo. Aí só lembra de Deus, né? Só lembra de buscar a palavra de Deus em oração quando está num momento difícil, pior, momento complicado, um momento aí que está um parente entre a vida e a morte aí no hospital, né? Entre aparelhos, aí eles pegam a oração, né? Aí eles pegam e meditar na palavra, chama o pastor, chama alguém lá para fazer oração para eles, a favor daquela pessoa que está ali, né, entre a vida e a morte, aí eles lembram. Mas quando eles estão bem, aí esquece totalmente que as maravilhas que Deus tem feito na vida dele, né? Os grandes livramentos aí que Deus deu, né, na vida dele. Então, meus amados irmãos, a gente tem que, o maior elemento que devemos ter é esse aqui. A tentação de Jesus, Mateus 4, versículo 4, fala assim, né? Ele disse lá, na tentação de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quer dizer o quê? Nem só de pão, né? Alimento de pão aí, que você come. Mas o maior alimento é a palavra. E a gente tem que perseverar nas orações, né? Para a gente poder ter uma intimidade com Deus. Contar, confessar os nossos problemas, né? Ele sabe. Cada segundo dos seus pensamentos, ele sabe. Deus já sabe. Só que ele quer que você confesse, né? Ele quer que você fale com ele. Fale a sua dor. Fale o seu sofrimento, né? Seja humilde na presença dele, né? Seja humilde na presença do Senhor, né? Humilha na presença do Senhor, que ele te exaltará. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Aquele que se exalta será humilhado. Está escrito, né, na palavra de Deus.
Então, o tema bíblico de hoje, meus amados irmãos, é sobre o quê? Perseverança no Senhor. Por quê? A palavra oração é militar, é mergulhar nas Escrituras, como um alimento essencial para a resistência às investidas de diabo, de Satanás. Porque tudo que Satanás quer, né, ele já domina o mundo, ele quer que você não conhece nada de Deus. Ele não quer que você saiba nada das coisas de Deus, porque quando você sabe, ele não tem domínio sobre a sua vida. Ele perde o domínio, né? Porque o Espírito Santo está em você. Mas quando você não conhece nada sobre as coisas de Deus, aí é brechas que o inimigo entra e faz um fuzuê na tua vida, né? O quarto ponto aqui, meus amados irmãos, sobre perseverança, é a comunhão, né? É essencial aí compartilhar aí a comunhão com outros irmãos, né? Trazendo muito suporte aí de encorajamento, né? Quer dizer, você tem que ter comunhão com os irmãos, né? Você precisa falar do amor de Deus para as pessoas, você precisa saber aí que a palavra de Deus é devido a uma obrigação de cada cristão levar a mensagem. O apóstolo Paulo disse em primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz claramente: se anuncio o evangelho de Cristo, não é para me vangloriar, não é para mim se achar o máximo sábio da palavra de Deus, né? Palavra de Cristo, mas sim que é devido a uma obrigação. E ele diz claramente no final: e ai de mim se eu não anunciar o evangelho de Cristo. Quer dizer, é o dever do cristão anunciar o evangelho. É o dever de nós mergulhar nas Escrituras. É o dever de conhecer as coisas de Deus, né? É o dever de perseverar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. É o dever nosso, irmãos cristãos, amados irmãos e amados irmãos. A gente ter comunhão aí é essencial, aí compartilhar a caminhada, né, o conhecimento, né, com os outros irmãos. A gente precisa compartilhar o conhecimento com as pessoas que aí, às vezes, uns são leigos da palavra, outros aí quer ouvir a palavra, uma palavra de conforto, né? Às vezes aquela pessoa ali que está ali naquela tribulação, naquela aflição, ela quer só uma palavra. Uma simples palavra pode, um gesto seu, de uma simples palavra, pode confortar aquela alma naquela noite. Ela pode chorar, ela pode derramar ali as lágrimas delas ali e falar com Deus em oração, né? A Bíblia deixa claramente, né, a palavra de Deus está escrita lá em Mateus, no capítulo 7, fala que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre, né? Quer dizer, aquele que pede vai receber. Todas as orações que você tem que pedir, se você não colocar dúvida, não colocar obstáculo, não colocar medo, as orações hão de chegar a Deus. Está escrito lá também no livro de Isaías, né? O grande livro de Isaías, do profeta Isaías, que eu costumo sempre falar quase em todos os vídeos meus, que Isaías, né, 59 ali, né, fala claramente do versículo 1, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para te salvar, né? E nem os ouvidos dele gravados para que não possa ouvir cada oração sua. Aí, quer dizer, que a mão do Senhor, ela não está nenhum momento encolhida assim, ó, vendo todo o seu sofrimento, toda a sua dor, vendo aí as suas lágrimas, né? Seu momento de ansiedade, suas insônias, né? Vendo aí todo o sofrimento que você está passando. Ele está vendo lá do alto. Mas ele quer que você confesse a ele. Confesse os seus erros, seja humilde na presença do Senhor, se humilha na presença do Senhor, derrama aí as suas lágrimas, né? Como aquela no livro de João 8, versículo 1 lá, falando que o tema é sobre a mulher adúltera, quando as pessoas chamaram aquela mulher de prostituta que estava adulterando, o que ela fez? Né? Há uma grande imensa atitude daquela mulher. Quando as pessoas estavam acusando ela, né? É João, capítulo 8, versículo 1, né? Que ali fala sobre a mulher adúltera. O que ela fez? Quando as pessoas estavam acusando ela foi na onde? Ela foi nos pés de Jesus. Ela chorou nos pés de Jesus. Olha para você ver a atitude dela. Chorou nos pés de Jesus. E ela chorando nos pés de Jesus, né? Ela chorou, lavou os pés de Jesus, né?
e os seus próprios cabelos ela enxugou. Aí Jesus disse, né? Onde estão os seus acusadores? Porque Jesus disse que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, falou para os fariseus que estavam acusando ela. Quer dizer, mas o ato dela com Jesus, Jesus não veio, não olhou ela como prostituta, né? Jesus apenas, ela veio até Jesus chorando, com sofrimento, aquelas pessoas acusando ela, e ela apenas chorou, né? Derramou toda a sua dor ali, de sofrimento que estava dentro dela, né? Do corpo humano dela, as lágrimas dela, né? Que lavaram os pés de Jesus, e depois que o seu próprio cabelo acercaram os pés de Jesus, quer dizer, teve amor ali, né? Jesus teve muito amor nela, não viu o que ela era, mas viu as atitudes que ela fez perante os olhos dele. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? É porque a perseverança vem através da sua atitude. Cada atitude que você faz na tribulação, nas aflições, né? Nas perturbações, né? Quantas noites você passa, às vezes, sem dormir, né? Os problemas alheios que você tem, né? Às vezes é dívidas, às vezes é insônia, às vezes é porque algum parente está internado no hospital entre a vida e a morte. Há preocupações, né? Alheias, né? Mas se você perseverar, se você buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, com certeza o Senhor vai ouvir. Mas você precisa tomar uma atitude, né? Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos tomar uma atitude na presença do Senhor e se humilhar na presença do Senhor. Quando você persevera, aí a bênção chega. Por quê? Se você perseverar até o fim da sua vida, né? Você vence o mundo. Não importa a situação que você passa. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer no livro de Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida de maneira nenhuma. Ela não está assim, ó, encolhida. Ela está estendida sempre assim para te salvar. Isaías 59, versículo 1. E os ouvidos do Senhor estão prontos ali para te ouvir a qualquer momento, né? Essa é a realidade. Não está tampados, né? Para ouvir a sua oração. Que você acha que ele não está ouvindo a sua oração. Mas o versículo 2 de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que deixa claro que às vezes há uma grande separação aí entre Deus e o homem. O que faz a separação é o medo, a insegurança, a iniquidade, né? Que às vezes não chega aí aos ouvidos de Deus as suas orações. Então, por isso que a gente tem que perseverar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que ser sincero, né? E a gente só faz isso na onde? Com oração, né? E através da palavra de Deus. Tanto na minha vida, como também na sua vida, meus amados irmãos, né? Então, o tema bíblico de hoje é sobre perseverança, né? Perseverança no Senhor, né, meus amados? E a quarta parte aqui fala os versículos bíblicos aí, né? Os versículos bíblicos aí do tema bíblico de hoje sobre perseverança no Senhor, fala aqui, ó, claramente, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Crava isso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer dizer, corramos com perseverança a carreira que está no propósito. Quer dizer, a garantia aí você vencer o mundo, né? De você ter a salvação eterna. Em Mateus capítulo 24, aí, versículo 13, também está escrito, né? Aquele, claramente, ó, aquele, pois, que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. A Bíblia deixa claro, está escrito aqui em Mateus, né, capítulo aí 24, versículo 13, o grande livro de Mateus, aí o Novo Testamento, capítulo 24, versículo 13, que aquele, pois, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, a salvação depende do quê? Da perseverança. A salvação é eterna, meus amados irmãos, vai depender
salvação eterna vai depender da perseverança, da sua atitude, dos seus atos, né? De você buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Se você busca a Deus através da oração, você busca a Deus aí através do que? Da palavra, né? Que muitos não dão crédito hoje. O poder que essa palavra tem. A Bíblia tem um grande poder. Se as pessoas soubessem o poder que ela tem, não buscavam as coisas materiais do mundo, sim as coisas do alto, como está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Também o outro livro que fala sobre perseverança é o livro Tiago, no capítulo 1, o versículo é 4. Fala o que lá? E a perseverança deve ter ação completa, né? A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e não deficientes, né? Quer dizer, a perseverança ela deve ter ação completa na nossa vida, né? Você deve ter a perseverança aí, uma ação com a perseverança na palavra de Deus, ela deve ser completa, né? Para que sejais perfeitos e íntegros e não deficientes, né? Não com defeitos. Em Romanos, capítulo 12, o versículo é 12, que também está escrito lá na palavra de Deus. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem também na oração. Quer dizer, claramente no grande livro de Romanos 12, o versículo também é 12, alegrem-se na esperança. Você tem que ter esperança no Senhor. Ele está no controle da tua vida, em todos os seus sentidos. Sejam pacientes. Você tem que ter paciência na tribulação. Tudo é passageiro. Né? Suportando aí, né, a tribulação deste mundo. E você também precisa perseverar também na oração. O tema de hoje bíblico é perseverança, meus amados irmãos. Perseverança no Senhor é você confiar totalmente que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pode fazer por você através das suas atitudes, né? Através de você buscar as coisas do alto, através de você, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, né? Perseverar através da oração, através da palavra de Deus, né? Que é o poder imenso, é a chave para você buscar as coisas do alto, né? Ter intimidade com Deus, conhecimento, sabedoria. Esse é o tema bíblico de hoje, sobre perseverança no Senhor, né? E também aqui o outro versículo, né? Tiago, aí, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz o quê? Perseverança, né? Então, Tiago 1, versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em Apocalipse, né, que é o último livro aí, né, da Bíblia Sagrada, Apocalipse 14, versículo 12, também está escrito que aqui está a perseverança dos santos. Quem que eram os santos ali? De quem que está falando o livro de Apocalipse? Apocalipse 14, versículo 12, está escrito lá. Aqui está a perseverança dos santos. Que santos são esses? Os apóstolos, né? Que morreram por amor a Cristo, perseveraram até a morte por amor a Cristo. Então, quer dizer, Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, né? Que eram os apóstolos, que obedeceram os mandamentos de Deus e permaneceram aí, né, fiéis a Jesus Cristo. Eles foram fiéis até a morte, né? Eles foram fiéis e não negaram aí, até a morte eles foram. A Bíblia fala aí que aqui está a perseverança dos santos. Quando fala santos, é os apóstolos. Não vem com esses outros tipos de santos aí que inventaram no mundo aí, não. É os apóstolos, meus amados irmãos. Quando a Bíblia fala Apocalipse dos santos, é os apóstolos, as pessoas que morreram por amor a Cristo. É os apóstolos, né? As pessoas que eram cristãos, que morreram também a favor a Cristo, que foram mortos lá no Coliseu, né, de Roma, né? Foram mais de 100 milhões de pessoas aí assassinadas por Roma. Então, quer dizer, a família, criança, né? Pai, mãe, tudo morto ali quando as comportas abriram ali, né? Por quê? Por amor a Cristo, né? Eles morreram por amor a Cristo.
tanto as pessoas que morreram a favor a Cristo, e os apóstolos também, as atitudes dos apóstolos também morreram por amor a Cristo. Então, por perseverar aí até a morte, por amor a Cristo, né? Então, Apocalipse aí, 14, versículo 12, né? Que aqui está a perseverança dos santos, que eram os apóstolos, né? E os cristãos que morreram também naquela época, que obedeceram os mandamentos de Deus e permaneceram fiéis a Jesus Cristo. Eles foram fiéis até a morte. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 11, também está escrito lá que afaste-se do mal e faça o bem e busquem a paz com perseverança. Quer dizer, você deve o quê? Se afastar do mal e fazer o bem e buscar a paz, né? Nada melhor que você ter a paz espiritual, a paz divina que o Senhor dá na tua vida, mesmo na tribulação, meus amados, você tem que ter paz. Porque se você não tem paz, você não tem controle da sua mente para buscar as coisas de Deus. Você entra num desespero profundo, né? O diabo cega tanto a sua mente que você não consegue enxergar as coisas do alto. O que acontece? Você fica cego espiritual. É porque você está vendo as coisas só do mundo. É isso que Satanás quer. É tudo que Satanás quer. É controlar a tua mente, controlar a tua vida. Né? Você ser escravo dele a todo momento. Né? É você sentir aí as fraquezas que o mundo oferece, né? Para deixar a sua vida perturbada, você deixar a sua vida com insônia, né? Ansiedade. Aí tira totalmente a tua paz de espírito com Deus. Tira totalmente a sua ligação com Deus. Por isso que às vezes as pessoas aí neste mundo não conseguem entender o lado espiritual. Não conseguem ter paz individual. Aí porque individual com Deus. Porque assim, as pessoas estão tão ligadas só neste mundo que esquecem as coisas do alto, né? Então é um perigo aí, porque Satanás ele está aí, 24 horas, ele está só observando aí uma brecha sua, um momento de fraqueza sua, para ele usar isso contra você, para ele tirar a tua paz aí individual, para ele não deixar você ter uma noite de sono tranquila na sua cama, descansar no Senhor. Não, ele não quer que você descanse no Senhor. Ele quer que você descanse na miséria, no fracasso, na derrota, né? Na escassez, no ódio, no rancor, na inveja, né? Na mágoa, na falta de amor, né? Tudo ao contrário das coisas de Deus, ele quer que você faz. É isso que ele quer. Ele trabalha 24 horas para fazer isso na sua vida, esse estrago tremendo, criando contenda entre irmãos e irmãs. Tudo que ele quer, quando você está criando contenda com o irmão, ele está dando risada, né? Por quê? Porque às vezes está discutindo as coisas do mundo e não está vendo as coisas do alto, né, meus amados irmãos? Bem-vindo ao canal. Meu nome é Ricardo Marcondes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes. Meu canal é o canal do entendimento da palavra de Deus, né? Tanto na minha vida, como também na sua vida também, meus amados irmãos e meus amadas irmãs. Meu canal é @Ricardo Marcondes 1979. O tema bíblico de hoje é perseverança no Senhor, né? É que todos devemos ter, é buscar o Senhor de todo o seu coração, né? Buscar o Senhor de toda a sua força, de todo o teu entendimento, né? Que Deus dá para você, a sabedoria que Deus dá, a capacidade que Deus dá, né? O fôlego de vida que Deus dá. Temos que ser muito grato a todo momento o que Ele faz por nós. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, está escrito que afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Em 2 Timóteo, que é o grande livro de Timóteo, 2 Timóteo, também não pude deixar passar esse resumo bíblico do tema perseverança. O que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, né, versículo 10. Mas vocês seguido de perto, lá, mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, né? Segunda carta aí de Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Mas vocês têm seguido de perto, né? O meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, né? A minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Quer dizer,
Nada melhor, né? Você ter o conhecimento da palavra das coisas do alto, né, de Deus, como a carta de Timóteo aqui, capítulo 3, versículo 5. Mas vocês têm seguido de perto meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Então, meus amados irmãos, espero que gostou do canal, né? Espero que o canal foi edificante para vocês aí, né? Que tá vendo o canal, né? Quem gostou do canal, quem está gostando do canal, quem quiser, né? Não é obrigado, a gente fala por modo de querer, né? Compartilhar mais as pessoas aí que é leiga da palavra, as pessoas que não têm conhecimento, que quer, às vezes tem prazer de buscar as coisas do alto, de ouvir, através do canal, é importante. Quem quiser dar um like, compartilhar o canal, se inscrever no canal, fica totalmente, né, tranquilo, né? Totalmente aí tranquilo, né? E faça aquilo que teu coração, né, que Deus fala no teu coração para fazer. Caso vocês não quiserem, não tem problema. O canal está aí, já foi levada a mensagem, né? A missão já foi cumprida aqui de levar a mensagem a você. Não importa se você não quiser dar o like, não importa se você não quer inscrever o canal, se você também não quer compartilhar o canal. A mensagem já foi lançada, né? Como diz, a rede já foi, a rede já lançou, né? Para as almas aí que estão aí querendo ouvir, né, o que é verdadeiro da palavra de Deus. Espero que tenha gostado do canal, né? O canal é perseverança, né? O tema bíblico de hoje foi perseverança, né? Nada melhor de você saber o que é perseverança, né? Perseverança é a capacidade aí de permanecermos firmes na fé. É a obediência com Deus aí, né? Mesmo diante das grandes tribulações, né? Das aflições, das aprovações. Isso é perseverar. Isso é buscar as coisas do alto. Você, mesmo sabendo que as coisas estão complicadas, o vento, a tempestade está aí contra você, é você olhar para Cristo, né? Porque Pedro, quando ele estava indo ali, quando ele viu Jesus vindo andando nas águas, ele olhou para Cristo, né? Ele olhou, não teve medo algum, confiança dele estava absoluta até um certo ponto, que ele foi, né? Pisando nas águas, ele olhando para Cristo, né? A Bíblia fala que ele olhou para Cristo. Só que acontece, ele foi perseverando, ele foi caminhando. O que aconteceu? O vento, né? Forte, a tempestade, a onda do mar veio, de uma certa forma, sobre ele, que ele desviou o olhar, né? Deixou de perseverar ali a fé dele com Cristo. O que aconteceu? Ele foi se afundando. Porque quem estava segurando ele ali era Cristo, quando ele estava olhando para Cristo. Mas a partir do momento que ele desviou o olhar dele, aí as ondas veio, o medo veio, a dúvida veio, né? É tudo que o inimigo quer, colocar dúvida em sua mente. A Bíblia fala que ele foi se afundando, ficou com medo. E a Bíblia nos garante, não temas, né? Está escrito mais de 360 vezes aí essa palavra. Não temas, não tenha medo, não importa a situação que você passa. Se o inimigo te levanta, as investidas de Satanás tenta induzir você, achando que você não tem Deus no seu coração, achando que você, às vezes ele usa uma irmã, às vezes ele usa um irmão, né? Para contentar contra você, né? Criar uma contenda contra você. Para quê? Porque ele fala assim, o demônio ele é tão astúcio que ele que faz o quê? Ele usa, às vezes, uma pessoa que está perto de você, né, próximo de você, ele faz o quê? Fala, cadê o seu Deus que você tanto crê? Você está numa escassez dessa, num problema desse, você não sai dessa situação. Quanto tempo eu conhecer você não consegue sair dessa fase? Parece que você está no vale e nunca termina. É isso que Satanás quer. É colocar dúvida nos seus pensamentos. É mostrar que Deus não está na tua vida. Que Deus não está olhando as suas lágrimas, suas dores, seu sofrimento, né? Porque o mundo, ele faz isso. As pessoas, o demônio, ele usa as pessoas, né, para contenda, para inimizades, para colocar, né, dúvida no seu pensamento, para você desacreditar no poder da palavra de Deus, né? Para você não perseverar na palavra de Deus, não buscar mais oração,
não fortalecer mais a sua fé na palavra de Deus, você ficar desanimado, desacreditado que Deus não está olhando para você, porque às vezes ele usa a pessoa mais próxima de você, que zomba de você, né, que te humilha e fala, cadê seu Deus? Né? Eu estou prosperando, eu estou indo bem, e você, tá? Que jeito? Tá? Você não sai dessa. Você está nessa escassez, nessa miséria, nesse fracasso. É. As pessoas são assim, meus amados. E às vezes é Satanás trabalhando na mente daquela pessoa, criando inimizade, criando contenda na vida que você está vivendo. Ao invés dela falar para você uma palavra de conforto, ao invés dela pegar e falar assim, ó, Deus está na tua vida, persevera, Deus vai te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmão. Deus tem ouvido as suas orações, as suas lágrimas à noite. Deus conhece o teu coração, Ele sabe que você tem buscado a Ele, você tem humilhado na presença dEle, você tem fortalecido a sua fé na presença dEle. Né? Deus conhece o seu pensamento. Né? Vai chegar a sua hora da vitória. Então não dê ouvido, meus amados irmãos. O mundo alheio aí. As pessoas, ao invés de dar uma palavra de conforto, eles não dão. Eles fazem ao contrário, porque às vezes é usado por Satanás. E zomba de você, te humilha, te coloca aí, né, na parede, como se Deus não tivesse com você. Porque às vezes você está passando por uma tribulação, você está passando por um sofrimento, você está passando por uma dor, um momento difícil, complicado. Né? Ao invés de receber uma palavra do seu próximo, uma palavra de amor, de conforto, né, de encorajamento, né, de incentivo a buscar as coisas do alto, que Deus vai te abençoar, não. Tudo ao contrário que você ouve. É engraçado isso aí, eu acho que é graça. Né? Aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com qualquer pessoa. Né? Porque é isso que Satanás quer. É tirar o foco seu, é desencorajar você das coisas de Deus, é deixar que você não busque mais a Deus, é falar porque você está vivendo esse momento de escassez, momento de miséria, de fracasso e derrota, é que você já está derrotado. O demônio já faz isso. Ele usa as pessoas para isso. Por quê? É isso que ele quer. O demônio já é derrotado, né? Ele não tem mais o lugar dele no reino de Deus, né? Ele já sabe que ele já está perdido. E ele faz o quê? Trabalha 24 horas para quê? Para desencorajar a tua fé, para destruir você, para você não acreditar mais na palavra de Deus. Ele usa, às vezes, a pessoa mais próxima de você, as pessoas dentro da sua casa, como está escrito na palavra de Deus, que os inimigos, né, do homem está dentro da casa. E cria contenda, cria inimizade, cria tudo. E às vezes as pessoas que é mais próximo, que diz amigo seu, te zomba, porque você está vivendo um momento difícil. Né? É difícil, irmão, você aceitar, né, sabendo que um amigo seu está fazendo isso com você, é difícil. E o que a gente tem que fazer é orar, né, para Deus derramar sabedoria para aquela pessoa, livrar das garras do diabo que está acusando você da forma que você está vivendo. Né? É um grande ensinamento, a perseverança. É tudo que Satanás quer, que você não persevere nas coisas do alto. É o tema bíblico de hoje. Espero que você tenha gostado e que a paz do nosso Senhor seja sempre na tua vida. Não desista, tá? É um tema bíblico de hoje. Não desista dos seus sonhos, não desista aí da sua capacidade que Deus te dá, de você superar todos os obstáculos, toda a dor, todo o sofrimento, né? Toda a angústia que você passou na vida aqui na Terra, né? Porque tudo é passageiro e vai passar, irmão. Esse momento que você está vivendo parece que não tem fim, mas vai ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo se você perseverar até o fim, né? A salvação que importa, né? Não é que as pessoas dizem aqui na Terra. As pessoas te julgam aqui na Terra da forma que você está vivendo. Ninguém conhece, né, as suas dores, ninguém conhece o seu sofrimento, não sabe aquilo que você passou lá atrás ou está passando nesse momento. Né, a perca familiar, a perca aí, a dor, né, que você perdeu das famílias. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem. Né? Então, por isso que julgam. Mas assim, meus amados irmãos, é meu desejo a vocês perseverar no Senhor, perseverar na palavra, perseverar aí no entendimento da palavra de Deus. Tá bom? Fecha teus olhos que eu vou orar por você. Pai eterno e celestial, em tuas mãos eu entrego não só a minha vida, mas a vida de todos os ouvintes que estão aqui presentes, ouvindo nesse exato momento o canal do entendimento da palavra de Deus.
Espero, Pai Celestial, que as pessoas aí que Satanás estão usando, né, para criar contenda com os outros irmãos, com as outras irmãs, né, colocando às vezes, ao invés de colocar uma palavra de conforto, coloca a palavra de derrota, palavra de fracasso, palavra, né, meu Deus, que às vezes faz com que a outra pessoa desacredita, né, naquilo que a promessa do Senhor está naquela pessoa. Mesmo no vale da sombra, mesmo no deserto, Senhor, aquela pessoa, ao invés de ter uma palavra de conforto, ela tem uma palavra de derrota, de fracasso, de escassez, e na zomba da forma que aquela outra pessoa, que o irmão ou a irmã está vivendo. Mas não é isso que o Evangelho do Senhor quer, meu Pai. Devemos orar um para o outro, para que a oração do justo tenha poder para abençoar a vida daquela pessoa que está passando por um momento difícil. É o meu desejo, meu Senhor amado. A tua palavra nos dá garantia em Romanos 8, versículo 37, né? Pois a tua palavra é fiel e poderosa, né? Está escrito lá em Romanos 8, né? Versículo 37. Claramente vem a palavra de vitória, né? Em Cristo Jesus. Coloca a bênção sobre essas pessoas, Pai. Que a tua palavra venha perseverança na vida de cada uma delas, que elas sejam abençoadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Que você tenha um dia abençoado. Nunca desiste. Persevere. Que você será abençoado. O Senhor está olhando a sua dor, está olhando o seu sofrimento. E não desista. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.